Lá em 2010, uma história, digamos, bem fantástica começou a circular na internet japonesa. Era a história de um homem que dizia não ser da nossa época. Não, ele se dizia um visitante de um futuro bem distante e que trazia um aviso urgente para o nosso presente. Imagina só a cena. Você tá lá, navegando num fórum qualquer na internet e, de repente, se depara com alguém que afirma com todas as letras ser do ano de 2062. O que uma pessoa dessas diria? Quais segredos do futuro ela revelaria? Pois é, foi exatamente essa a premissa que fisgou a atenção de todo o Japão e, logo depois, do mundo inteiro. Afinal, quem não quer saber o que vem por aí, né? Pois bem, tudo começou assim, com um homem anônimo aparecendo nesses fóruns japoneses. Ele não deu nome, nada disso. Só uma informação: o ano de onde ele veio, 2062. E ele dizia estar aqui, em pleno 2010, por um motivo bem específico. E o que tornava a história dele tão convincente logo de cara era a suposta nobreza da missão. Ele não estava ali para ganhar fama ou dinheiro, ele dizia que veio para salvar vidas. Agora pensem bem, num país como o Japão, onde a ameaça de terremotos é algo real, constante, uma mensagem dessas bate fundo. Isso deu uma credibilidade quase que imediata para a história dele. Ok, mas como é que ele chegou até aqui? Claro que perguntaram sobre a tecnologia, né? E a resposta dele foi algo que soa bem familiar para qualquer fã de ficção científica. Ele falou que envolvia um tipo de veículo e um buraco de minhoca, mas ele foi super vago nos detalhes. A desculpa? Dizer que revelar mais do que isso poderia quebrar as leis temporais. Uma explicação bem conveniente, né? Que se encaixou como uma luva na narrativa toda. Então, os avisos sobre os terremotos eram a missão oficial dele. Mas vamos ser sinceros: o que realmente capturou a imaginação de todo mundo foram as descrições que ele deu sobre como seria a vida em 2062. Ele pintou um cenário de um mundo que era, ao mesmo tempo, super estranho, mas com alguns pontos que a gente até consegue reconhecer. Pensem só num futuro onde a moda é eletrônica. Tipo, as roupas têm adornos que piscam, acendem. E não é só isso. As próprias pessoas seriam fisicamente diferentes. Mais altas, com braços e pernas mais longos. Até o jeito de andar teria mudado. Ele descreveu o uso de uns aparelhos nas pernas que fariam as pessoas se moverem como se estivessem pulando, sabe? Bem diferente. E a tecnologia? A tecnologia, como era de se esperar, teria dado saltos gigantescos. Imagina um lápis que escreve em 3D ali, no ar. Ou estradas móveis que se adaptam sozinhas para te levar ao seu destino. Carros voadores? Super comum, segundo ele. E viajar para o espaço seria algo tão rotineiro quanto, sei lá, pegar um ônibus hoje em dia. Incrível, né? Ele até deu um número bem específico sobre a energia. Presta atenção. 97% de toda a energia do planeta viria do Sol. É, uma visão bem otimista, né? De um futuro com energia limpa, abundante. Quem não quer isso? A medicina também teria passado por uma revolução. Ele descreveu um futuro onde as doenças foram basicamente erradicadas na fonte, sabe? Tudo por causa da modificação genética. E a consequência disso? Ninguém mais morreria de doença. É um conceito que, pra gente hoje, soa quase utópico, pra não dizer impossível. Mas calma. O mundo de 2062 que ele descreveu não era só sobre tecnologia e mudanças na sociedade. Não, não. O viajante também tocou em assuntos, digamos, mais metafísicos e até extraterrestres. E é aí que a história entra num território ainda mais bizarro. Pois é, segundo o nosso viajante, a gente não está sozinho no universo. E em 2062, isso já seria um fato conhecido e aceito por todo mundo. A interação com alienígenas seria algo rotineiro. E mais, teriam sido eles que forneceram a tecnologia para muitos dos nossos avanços. A história vai além, chegando a mencionar a existência de seres híbridos, resultado do relacionamento entre humanos e extraterrestres. Pesado, né? E os fantasmas? E o sobrenatural? A resposta dele sobre isso foi direta, sem rodeios. Ele disse que fantasmas existem, definitivamente, e que a existência deles já foi até comprovada. No futuro, segundo ele, existiriam até aparelhos para se comunicar com eles. Simples assim. Mas, e as outras histórias de viajantes do tempo que a gente já ouviu? Como ele lidou com isso? Quando perguntaram sobre John Titor, que talvez seja o viajante do tempo mais famoso da internet, a resposta dele foi de puro desdém. Ele disse que nunca tinha ouvido falar desse cara e ainda chamou a história do título de uma farsa completa. Basicamente, ele se colocou como o único viajante do tempo de verdade que já apareceu por aqui. Ok, vamos voltar para a missão principal dele, os terremotos.
Ele afirmou ter alertado sobre 2 desastres gigantescos: o devastador terremoto de Tohoku, em 2011, e o de Kumamoto, em abril de 2016. E aí, depois dessas supostas provas de que ele estava certo, ele anunciou a sua partida. Disse que estava voltando para o futuro em agosto de 2016. E é aqui, exatamente aqui, que a história começa a balançar. Pensem comigo. O aviso sobre os terremotos era a peça central da missão dele, certo? Se ele realmente veio para avisar as pessoas, com certeza deveria existir algum registro desses avisos, não é? Um registro que pudesse ser checado antes dos tremores acontecerem. E isso nos leva finalmente ao veredito, a análise mais crítica dessa história toda. Com o viajante supostamente de volta para o seu tempo, o que sobrou foi um rastro de posts na internet e uma pergunta gigante: era tudo verdade ou uma farsa muito bem elaborada? A verdade é que, apesar de muita gente ter procurado, ninguém conseguiu encontrar um único post, um único aviso sequer sobre os terremotos de 2011 ou 2016 que tivesse sido feito antes dos desastres. Todas as alegações de que ele previu os eventos só apareceram depois que eles já tinham acontecido. E como se isso não bastasse, apareceu o elemento mais suspeito de todos. Depois que o viajante foi embora, os supostos representantes dele, que teriam ficado para trás para continuar o trabalho, começaram uma campanha de arrecadação de fundos. Isso mesmo, eles começaram a pedir dinheiro. E não era um pedido qualquer. A campanha era bem específica. Eles pediam doações para cobrir os custos de um app de mensagens, de uma revista virtual e da manutenção do site. O valor total era bem considerável, viu? Equivalente ao preço de um carro novo lá no Japão. De repente, aquela nobre missão de salvar vidas tinha virado um pedido de dinheiro. E o que as pessoas ganhavam em troca? Bom, em troca das doações, os apoiadores receberiam recompensas, mais de 10 horas de áudios exclusivos, onde o viajante supostamente respondia a milhares de perguntas sobre o futuro, tecnologia, karma e até sobre dinheiro. A história estava oficialmente sendo monetizada. E o homem por trás de todo esse mistério? Bem, ele deixou para trás uma única imagem. Esta foto aqui. O rosto está todo distorcido por efeitos digitais, ele está de óculos escuros, ou seja, a gente consegue ter um vislumbre, mas não serve como prova de absolutamente nada. O enigma continuava intacto. No final das contas, a conclusão da análise é a seguinte: por mais que a história seja fascinante, cheia de detalhes criativos, falta a prova crucial, a ausência total de previsões que pudessem ser verificadas antes dos fatos e, para piorar, essa campanha de arrecadação de fundos. Tudo isso aponta muito mais para uma lenda da internet muito bem construída do que para uma visita real do futuro. Então, o que fica dessa história toda? Seria só mais um mito que nasceu lá nos cantos da internet, alimentado por aquela nossa vontade de saber o que o futuro nos reserva? Ou será que poderia ter algo mais? Uma mensagem real que acabou se perdendo no meio de tanto ceticismo e, claro, da comercialização? A resposta, quem sabe, ainda esteja no futuro.